olhando novamente, né, para a gente poder já ir pensando para chegar nesse ponto da aula, né, de saber como manejar ele da forma correta, um ponto importante aqui é que você pode estar pensando o seguinte: Daniel, tá, vamos supor que o que você esteja falando seja verdade, vamos supor que você não esteja inventando nada disso daqui e que na literatura realmente fala isso, que as pesquisas realmente falam isso. Vamos supor, tá? Vamos supor, beleza? Pensa comigo. Você pode estar pensando, bom, então, se é fato que o potássio demora para poder chegar aqui, se é fato que o potássio tem que, né, ele tem que estar na solução, se é fato também que ele pode absorver aqui na CTC, nos colóides, né, pode colocar aqui nos colóides, tem uma grande concentração e depois está na solução, não seria melhor então a gente saturar o solo de potássio? Ou seja, começar a fazer aplicação de grandes doses de potássio. Periodicamente, mesmo que seja parcelado, porque aí a gente vai aumentando a saturação desse potássio no solo, né? E com o passar do tempo a gente vai tendo muito potássio aqui nos colóides, na CTC, isso ajudaria inclusive talvez a diminuir, né, o hidrogênio no solo, o alumínio no solo, né, porque ele estaria ocupando aqui a CTC, ao mesmo tempo que a gente sempre teria potássio disponível, tá? Então, né, que vejo muita gente já perguntando sobre isso, ou pegar então um adubo que tem uma grande concentração, esse que vem da origem de rochas, vamos aplicar no solo e colocar uma grande quantidade. Então, aí a gente tem um outro problema. Veja como o potássio é melindroso. Porque eu não posso, em momento algum, saturar a minha CTC com potássio. Colocar quantidades muito grandes. Tá? Colocar quantidade muito grande. Por quê? Porque o potássio é foda. O potássio, ele atrapalha outros nutrientes, principalmente o magnésio. Um pequeno excesso de potássio na CTC faz com que o magnésio seja menos absorvido. Seja menos absorvido, né? Quando a gente pega a CTC, né? Lembra lá a CTC? O que é a CTC? Né? A capacidade de troca de cátions ali nos colóides. A gente tem uma porcentagem ideal, né? A gente tem uma porcentagem ideal. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com cálcio, né, acima de 50%. Magnésio, eu gosto de trabalhar um pouquinho acima de 15%. O potássio, na CTC, ele não pode passar de 5%. Então, no máximo 5% aqui das minhas cargas negativas tem que ser potássio. Se for mais que isso, vai atrapalhar elementos como o magnésio, como o cálcio também. A relação magnésio-potássio, a relação cálcio-potássio, e aí desestrutura até mesmo a relação cálcio-magnésio e vira uma patifaria só e já começa a ficar ruim. E aí, você que é mais esperto ainda, você já pode estar pensando assim, porra, Daniel, mas o potássio é mais importante que o magnésio. Eu preciso mais de potássio que magnésio. Por que motivo, né? Por que motivo eu estaria limitando a CTC em apenas 5% de potássio, colocando 15% de magnésio? O cálcio eu até entendo, o cálcio, né, é estrutural da planta. Agora o magnésio, por que o magnésio tem que ser mais do que o potássio na CTC? Porque o que acontece é que a relação desses elementos na CTC tem a ver com a forma com que eles são absorvidos. O potássio, ele tem uma facilidade muito grande, não estou falando de se movimentar, mas depois que chegou no sistema radicular, em que ele vai chegar até os vasos condutores para depois ser distribuído para as plantas, ele tem uma facilidade maior, principalmente por conta do seu raio iônico. Não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque a gente pode conversar, bater um papo mais aprofundado em outro momento, né? Principalmente você que é aluno da nossa pós-graduação em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, ou você que quer se tornar nosso aluno, você que é agrônomo, você que é estudante de agronomia, quer se tornar aluno da nossa pós-graduação, lá a gente se aprofunda muito nisso, no manejo bem intensivo do potássio e de todos os outros nutrientes. Tá? Na nossa pós-graduação a gente se aprofunda bem. O que eu quero aqui é apenas que você entenda esse manejo. O potássio, por conta do seu raio iônico, comparado a magnésio, também ao cálcio, ele é absorvido com muito mais facilidade do que o magnésio. Então, se eu colocasse 10% de cada, então imagina que eu coloquei 10% de magnésio e 10% de potássio na CTC. Como o potássio tem uma facilidade muito maior de ser absorvido, os potássios vão entrar, vão ser absorvidos com mais facilidade. Talvez a palavra correta não seja absorvido, mas é porque o que acontece? Para você que já estudou um pouquinho de fisiologia vegetal,
Vou tentar explicar de forma mais simplificada. Lembra lá como os nutrientes vão chegar até os vasos condutores? Eles passam ali por fora da célula primeiro, né, ali que a gente chama de apoplastos, depois vão chegar dentro da célula simplasto até chegar nos vasos condutores. Nesse processo ali, passando no apoplasto até que vai, o magnésio também, mas quando chega na célula, o potássio ele é absorvido com mais facilidade, o magnésio não. E aí a gente tem um problema. Então se você coloca a mesma quantidade de magnésio, a mesma quantidade de potássio na CTC, o potássio entra e o magnésio fica de fora. Entende? É por isso que a gente coloca uma quantidade maior na CTC, tá bom? Presta atenção, aqui nos colóides. Eu não estou falando dentro da solução, no processo de adubação, você vai entender essa diferença já, eu vou chegar até lá, tá bom? Então, nesse processo, é melhor que a gente tenha uma quantidade menor de potássio. Então, se em algum momento você saturar essa adubação com potássio, coloquei uma quantidade muito grande, em dado momento você vai saturar a CTC com potássio, ou seja, você vai colocar uma quantidade maior do que seria interessante e vai começar a atrapalhar magnésio. E aí a gente começa a ter problema, entende? Então por isso que não dá para a gente poder ficar saturando o solo com potássio.